E entre as funções as minhas funções do Projeto Memória, é entrevistar as grandes personalidades que tenham, contribuam para essa história do Tribunal Regional do Trabalho. E na pesquisa que nós fomos fazendo, encontramos lá o fato de que em 1968 o senhor foi o primeiro, a primeira personalidade pública como governador do Estado a reivindicar a instalação do Tribunal Regional do Trabalho no Paraná. Uma luta de 8 anos, porque ela só terminou com a instalação do tribunal em 76, mas em 68 o senhor já tinha se antecipado. Então nós vamos falar sobre isso, mas eu normalmente começo as entrevistas pela cronologia do entrevistado. Então eu vou perguntar um pouco para o senhor de Avaré, sua época da Faculdade de Direito, né? E depois a ida para Policatu, a vinda para cá como secretário da Agricultura, aquela revolução que o senhor patrocinou na agricultura paranaense naqueles anos, sua fase como governador, e aí vamos seguir. A história é longa. A história é longa. Eu, como você começa pelos meus primórdios, eu vou lá para a cidade onde eu nasci, cidade pequena, e na época, com 15 mil habitantes mais ou menos, a rua principal da cidade e a Praça da Matriz, ali estavam os mais bem posicionados financeiramente. Meu pai não era muito bem posicionado nesse sentido, mas era muito bem conceituado. E era dentista. E a minha mãe, filha de um fazendeiro ilustre, que deu nome até ao colégio local, o colégio local, eu nasci lá, sei o que tinha ali, para onde chegar. Só que terminou o primeiro ciclo, no geral não tinha mais o que fazer na minha cidade. E na minha cidade eu já exerci já tive um emprego, fui locutor no serviço de alto-falantes. Veja só, que imponência. Será que veio daí a sua vocação para empresário de comunicação, doutor? Deve ter realmente alguma coisa que me embalou aí mais tarde, né? Mas daí eu fui para Botucatu, porque eu não tinha como chegar em São Paulo. Eu precisava fazer o primeiro ano do colegial, naquele tempo era assim, e precisava fazer, em paralelo, exercer atividades militares. Aí eu fui nos famosos tiros de guerra. Um ano na cidade onde eu nasci, mais um ano em Botucatu. Daí, terminando a adolescência, eu cheguei para São Paulo, claro. Fui lá, modestamente, morar numa pensão na Avenida São João, mas já com certas ambições para a grandeza, eu fui estudar no Colégio Rio Branco. Era o melhor colégio em termos de elite de São Paulo. Fiz meus dois anos finais de ginásio, Colégio Rio Branco. Que era na Avenida Rio Branco. Era. Isso. E aí é interessante, porque eu tinha um irmão que queria ser dentista, que seguia a profissão do meu pai. Eu não. Eu rebeldemente queria ser advogado. E eu prestei vestibular na Faculdade de Direito de São Paulo, lá no Largo de São Francisco. Passei. E meu irmão não conseguiu vencer o vestibular de odontologia. Veio morar em Curitiba, estudou aqui, se formou aqui, depois voltou para a nossa cidade. Mas eu era arrojado e ambicioso. Eu queria ser grande no sentido de cultura. Então, para mim, a vida de Rui Barbosa era vida e revida. Sei até hoje, decoro os detalhes da vida dele, agora que foi o centenário da sua morte. Eu relembrei
Tudo que eu apresentei sobre o Rui Barbosa, discuti com várias pessoas. E meu sonho, depois que eu entrei na faculdade, era ser catedrático de Direito Civil. Havia um professor ilustre, chamava-se Vicente Raul. Ele me entusiasmava. Então, eu sentava na primeira cadeira e absorvia assim, as suas palavras com uma avidez enorme. E aí saí da faculdade, mas eu precisava antes disso arrumar um emprego, como devia ser emprego. Entrei, me habilitei num concurso, espécie de concurso, nas indústrias do Votorantim, do Zé Emílio de Moraes. Senador. E ele é senador pelo Pernambuco. E pelo PTB. Pelo PTB de Pernambuco. Pelo PTB. E aí entrei, fiquei 4 anos lá, fui abegradado, comprei uma casa, morava já no Jardim Paulista, ali do lado de Ibirapuera, estava com a vida arrumada, ganhando bem, já com escritório particular, já com alguns clientes, já tinha os meus sócios, e embalava a minha vida aí. Até que um dia morreu um parente. Tiroteio lá, ele foi atirar um inimigo e acabou se suicidando, e eu fui convocado para a família para defender esse parente. Então não posso, eu vou indicar um escritório maior porque eu tenho meu tempo totalmente absorvido pelo meu trabalho. Aí não, nós temos que ir, então pedi licença. Pedi licença por 4 meses. Fiz o inventário, acertei tudo, quando terminei, os Lunadé, que eram meus parentes, chamaram para você, nós temos que contratar para ser nosso advogado. O doutor Moraes disse, não vai, mas eu acabei indo e vim para lá e publicar tudo. 2 anos eu advoguei para os matérias de todo o norte do Paraná. 2 anos seguintes, eu assumi a superintendência da usina de Boituva. Já nessa época, o doutor Paulo já havia, me desculpe, já aquela questão de terra que começou lá em 47, aquilo já tinha se resolvido? Grande parte eu resolvi com um esquema extremamente fácil, que eu acho que até hoje não se usa tanto a harmonia, né? Eu fui visitar. Composição. Eu fui visitar, sempre vi uma guerra, uma luta tremenda entre os Lunadé, militares do Rio, políticos do Rio. E eu chamei o líder deles, falei, vamos conversar no escritório. Ele falou, então vamos chamar. Chamei todos, eles foram trazendo um por um, eu indenizava as terras, dava um emprego para eles, eles foram trabalhar comigo. E aí foram subindo. Todos aceitaram a minha proposta. Quer dizer, eu entrei na finalização desse episódio, mas não no começo. O começo foi mais trágico. E aí resolvi, pelo menos a parte que me sobrou. Daí, uma noite, eu estava sentado solitário, lá na usina de açúcar, que era meio de uma floresta, casa, assim, sozinho. E telefonava, está aqui o candidato a governador do estado, nem Braga. Para mim, falar em política era querer que eu saísse fora do papo. Não estava comigo, eu queria progredir como empresário e queria voltar a ser advogado. Aí eu fui lá buscar o Ney Braga. E conversamos a madrugada toda, foi embora. No dia 25 de dezembro do ano 60, que se elegeu 60, recebi um telefonema, tem que vir a Curitiba. Eu sabia que existia Curitiba, só isso. Conheci Curitiba, só conheci Curitiba o Hermes Macedo, era um empresário de porte, de prestígio no Paraná. Cheguei, você tem que ir para Curitiba no dia do Natal, à noite, eu recebi o carro. No dia seguinte, eu vim para Curitiba. Cheguei aqui a conversar com o governador e falei, não vou poder aceitar. A minha remuneração
é muito elevada. Eu tenho três filhos, já tenho que estudar, estou estudando lá em Boicatu, mudei para Boicatu. Não, tem essa. Daí vai uma luta tremenda. Fui para uma Secretaria da Agricultura, como vocês todos sabem. Eu acho que a impressão que você tinha de mim, eu teria saído de Boicatu. Eu não tinha saído de Boicatu, eu estava em Boicatu. Meu aprendizado foi todo em São Paulo. E a minha meta era voltar para São Paulo, naquela vontade danada de ser professor catedrático. Bom, aí comecei na Secretaria da Agricultura com uma indisposição fantástica, principalmente dos funcionários da Secretaria. Eu era advogado, evidentemente inaceitável como secretário da Agricultura. Mas eu percebi que o pessoal da Agricultura era meio sossegado, não tinha aquela vontade de trabalhar que eu trazia e que eu conhecia das atividades privadas. Aí comecei a inventar modo. O que o agricultor quer? O agricultor hoje é um cara na mão de cooperativa, na mão de órgãos assim, que colegiados dele tiram todo o proveito. Então, mas eu montei a Secretaria da Agricultura em Pedro, vendia semente, alugava tratores e trocava bois. E eu continuei a crescer na agricultura. No centro urbano ainda era pequeno. Aí inventei as exposições agrícolas. Criei aqui um Parque Castelo Branco. Fiz 7 exposições. Hoje o jardineiro fechou. Criei o Parque Ney Braga, de Londrina. É hora minha, o parque ia se chamar Hugo Cabral. E eu argumentei como é que eu vou pedir dinheiro no governo da Secretaria da Agricultura e gastar aqui, se não for homenagens ao governador. Por isso, chama-se governador Ney Braga. Quando ele descobriu que existia o Parque de Londrina com o nome dele, já estava pronto. Mas eu fui subindo na cotação, mas não tinha partido, não tinha vocação política, eu era profissional. Doutor Paulo, eu queria voltar um pouquinho na eleição do governador Ney Braga. Como é que foi essa disputa? Com quem ele disputava o governo? Como eram as forças políticas? Como é que elas estavam arranjadas? Não é? Nesse momento ali, em 1960, que era um momento importante da história, da eleição do Ney Braga. Sim, o Ney Braga era uma história, né? Ele era prefeito de Curitiba, tinha o apelido de Major Ney Braga. Chefe de polícia. E ele não tinha chance de ser governador, porque a oposição do Bento, do parente dele, Bento Mungal da Rocha, já era violenta contra ele. E tinha do outro lado o senador Souza Naves, do PTB, que estava com a eleição garantida. Aí o Ney estava quase fora do páreo. Mas aí não olha o Souza Naves. Uma história que todo mundo conhece, os antigos conhecem. Os antigos. Morreu o Souza Naves já na corrida sucessória. E aí o Ney cresceu, sobrou o Ney. Do lado de lá ficou o Nelson Maculano. Mas o Nelson Maculano não inspirava. Nós mesmo do norte do Paraná não queríamos o Nelson Maculano. Mas era ele o candidato do norte do Paraná. Até que essa visita do Ney em Boicatu, nós viramos e apoiamos o Ney. E daí a consequência dele ter me convidado também. Ainda havia o Plínio Costa, foi candidato pelo PSD, né? Na sucessão do Moisés Lampião. Quer tomar uma validade, doutor? Perdão. Eu não quero, obrigado. Não. Maldosamente, você contar algumas histórias sobre o Plínio Costa. Eu não conhecia o Plínio Costa. Só é candidato a governador sem partido, sem nada. E aí eu ganhei a convenção do PDC, ganhei a convenção da UDN, o Adolfo de Oliveira Franco e o Afonso Camargo não registraram minha candidatura.
eu saí candidato pelo PTN da Lima Puri. E foi uma espécie, a nação, armamos aquela hipótese do partidinho com 30 convencionais. Obrigado. E saí candidato pelo PTN. Não obstante, ter ganho as convenções partidárias do PDC e da UDN. Mas o Ionei não se malava muito com a minha candidatura. Ele aceitava em termos, porque eu era o melhor candidato do lado dele. Mas ele não tinha um empolgamento necessário. O que aconteceu? Que ele se entrosou e jogou-se de corpo e alma na candidatura. Foi o opositor. Apareceu a candidatura do Bento Munhoz da Rocha Neto. Uma figura super notável, culto, preparado, inteligente, tinha sido ministro, ex-governador e tal. E a todo mundo assombrou. A mim também. Mas eu não podia me entregar lá na luta. Eu me sentia pequeno perto da grandeza do Pedro. E o Ney, nessa hora, ele viu que precisava remar, senão o barco ia virar. Ele veio e apoiou com entusiasmo a minha candidatura. Meu desentendimento com ele mais tarde é por outras histórias. Difícil a minha luta. Eu estava... Era uma disputa acirrada. Eu ganhei. Londrina foi estourado, Norte Paraná foi estourado. Surpreendentemente, eu ganhei Guarapuava, ganhei Ponta Grossa, perdi Curitiba, perdi, lógico, Paranaguá, que era a terra do Bento. Então eu ganhei eleição. E eu, quando saí exaurido da campanha, eu fui para a usina de Policatu e me enfiei no quarto e caí no sono. Meia-noite, bateram no quarto, eu sou o bispo de Londrina, Dom Geraldo. Ô governador, abre a porta. Porque você ganhou a eleição. São 1h da manhã, 2 horas da manhã. Iniciamos, viemos para cá numa festa bonita. E eu, Paulo Pimentel, sem partido, sem configuração política, primária até em assuntos políticos, em eleição do Pedro Munhoz da Rocha Neto. É uma coisa extremamente significativa pelo porte e pelo respeito que a população tinha pelo Pedro. Eu ganhei a eleição, um cara que tinha vindo de Amaré, vindo de São Paulo, já adulto. Tenho a impressão que eu tinha vencido uma batalha assim impossível. E eu ganhei a eleição do bem. Mas o senhor tinha uma obra na Secretaria da Agricultura que marcou muito, né? A questão da renovação do rebanho, por exemplo, foi algo que eu me lembro, eu era jovem na época, não consegui votar naquela eleição, meu pai e minha mãe votaram no senhor, mas o senhor já vinha com aquela realização como secretário da Agricultura que ficou na história do Paraná, né? Começou meu prestígio pela área rural. Porque o agricultor, ao contrário do que se imagina, é um sofrido. Médio mesmo, então grande, não sei referir. Um médio, pequeno agricultor, um hortigranjeiro, sofre a vida inteira lutando contra o tempo. Se chove, destrói a sementeira que está a planta dele que está na colheita. Se não chove, a planta não vinga. Então é uma luta que leva assim a ter problemas cardíacos, porque é um sofrimento, o agricultor é um sofredor. Ele vive rejando, ele vive pedindo que Deus ajude. E os governantes não sentem essa necessidade de mais apoio. O atual presidente da República cortou os financiamentos agrícolas. Os juros estão lá em cima, então o financiamento para a agricultura não existe no momento. Se ele cortar, é evidente, ele vai sofrer as consequências
né? Então, a disposição com as áreas governamentais, com a agricultura é grande. A agricultura precisa de melhor reconhecimento, mas os pequenos. Você tem que dividir áreas, não para malandros, como acontece agora com as terras, daquela companhia de madeira, mas tem que, esses que tem o artiganheiro, quem que ajuda o artiganheiro? São supermercados. Eles investem no artiganheiro, senão estava morto, não tinha tomate, nem verdura para ninguém. Vamos. Doutor Paulo, eu queria perguntar ao senhor, porque hoje as campanhas políticas hoje são muito diferentes, com essas mídias sociais, com a televisão. Mas naquela época, eu era menino, mas eu me recordo, havia os comícios. Então a comunicação entre os candidatos e o povo, os eleitores, era direta. Não é? Eu me lembro do senhor fazer comício no bairro onde eu morava, e aquilo era uma multidão, não é? Então, eu queria que o senhor nos contasse, de certa forma, como é que eram essas campanhas, qual era a emoção que se sentia quando você falava com as pessoas. O senhor sempre teve muita simpatia, sempre foi de falar muito fácil, de irradiar, contagiar com essa sua simpatia. Como é que era a campanha política? Não havia ainda o rádio, existia, mas o rádio não era muito pouco usado, a televisão nem existia. Como é que era essa campanha? Só para complementar a pergunta, eu me lembro muito bem da campanha, eu tinha 17 anos. Me lembro muito bem daquela campanha. E me lembro que os seus discursos empolgavam aquelas pessoas. O Bento tinha um outro estilo, um estilo mais professoral, né? Ele falava como um professor que ele de fato era. Já o senhor tinha uma outra forma de falar, se dirigir diretamente à população, e empolgava a população por conta daquilo, de que o senhor está trazendo a modernidade. E isso ficou muito claro naquela campanha, porque o Bento trazia com ele o passado, o senhor trazia consigo o futuro. Pois é. A oratória, nós todos sabemos que depende muito de alguns macetes, digamos assim. Naquele tempo, só existia o curso de oratória em São Paulo. E eu precisava muito fazer o curso de oratória, e um curso de português. Eu ia competir com o Bento, que era professor de português, que comandava muito bem a língua. Então eu ia às quartas-feiras, eu era secretário de Agricultura, saía de Curitiba, o último avião, às 6 horas da tarde, ia para São Paulo, fazia 2 cursos às quartas-feiras. Um com Napoleão Mendes de Almeida, que era um grande professor de português, e outro com um cidadão que depois passou por aqui, eu não me lembro o nome agora, era professor de oratória. Eu me lembro. Então a gente aprendia como falar, como gesticular, como apresentar-se perante o público, e popularidade. Você precisava buscar. O discurso do palanque tem que ser completado com aproximação com principalmente com estando na frente do palanque. Você precisa descer e falar com o povo. Não é só fazer o discurso. Porque se você complementar uns 50, aquele irradia, que é uma beleza. E o discurso tem que ser popular. Dentro da linha que a gente aprende. É como se fosse uma orquestra. Também é um discurso político, é assim. Quando você começa devagar. Se você não pegar o público nos primeiros 2, 3 minutos, você está perdido. Então, o que você tem que pegar é o público da entrada. Você consegue, mesmo no palanque é assim. Você consegue pegar o público. Quando você sente que o público está na sua mão, você consegue, como se fosse uma orquestra, contando histórias com conteúdo. O improviso é preparado, não pode ser improviso mesmo. Então começa o discurso, como se fosse uma orquestra.
Você vai terminar, a escola não sorteia, você vai caminhando o discurso, quando chega, está se aproximando do fim, você levanta a voz e termina com uma frase sintética, bonita e significativa. É assim que se faz discurso. Lá no palanque é a mesma coisa. Se o povo ficou quieto, você dominou a situação. Se o povo ficou fazendo barulho, você não consegue nada. O discurso até na gesticulação. Precisa aprender como é que isso. Eu ensino os meus netos que estão tentando subir na política. Eu assisto as coisas. E no último, eu chamei a atenção. Você não olhe para o entrevistador que está do lado. Quem está entrevistando é a câmera. Você não fica olhando, olhe para a câmera. É assim que se faz. Olha para a câmera. Tem que olhar para o povo, tem que olhar para os olhos do povo. Outra coisa, o povo precisa confiar no candidato. O candidato malandro ganha eleição, dinheiro, por outros motivos. Mas conquistar uma voz precisa ter integridade moral, precisa ser sério, precisa ser honesto. Honestidade, dizem que é qualidade, não é obrigação. Todos nós temos a obrigação de ser honesto. Nós temos que ganhar a nossa vida com um trabalho ardente, um trabalho forte, de entendermos tudo que pudermos na busca do nosso objetivo. Mas não podemos deixar de nos apresentar como vereador. Hoje, eu tenho um patrimônio que está sendo inventariado. Eu fui acumulando, trabalhando, vendendo, comprando, etc. Então, isso não me dá nada de prestígio. Absolutamente nada. O que me dá prestígio quando eu ando na rua. Meu Paulo Pimentel, você que distribui boi, meu avô te contava, me contava. Meu tio falava, isso equivale. Esse é um patrimônio que eu tenho. Outra obrigação, só para aproveitar a oportunidade, que eu acho muito importante. Você não pode perseguir ninguém. O político, o homem público, o representante do povo, não pode ser mau. Tem que ser bom. Mesmo com ingratidão, mesmo com desaforo, ele não pode perseguir ninguém. Eu nunca persegui ninguém. Garanto. Pode ser que não tenha percebido o que persegui, mas não persegui. Tenho certeza de que isso é uma obrigação do homem público. Só se conquista o povo, eu acho, assim. Eu ontem tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Cláudio Ribeiro, advogado de trabalhadores, já aposentado, com uma grande história, e foi preso político naquela época, depois do AI-5. E eu disse a ele que vinha entrevistá-lo. Ele disse assim, eu sempre estive no espectro político no outro lado do Paulo Pimentel, mas eu respeito muito o Paulo Pimentel por uma série de políticas que ele fez, inclusive o desenvolvimento verdadeiro do Paraná a partir dos anos 60 se deve ao Paulo Pimentel. Eu queria ler uma frase aqui que diz assim: com a inauguração desta pioneira estrada, esta rica região costeira se despede do século XVI para adentrar a moderna civilização do século XX. O governador Paulo Cruz Pimentel Guaraqueçaba, 20 de dezembro de 1970, o senhor chamou a estrada de Estrada da Redenção. Eu fiz esse caminho há 4 anos, doutor Paulo. Infelizmente, ninguém prestou atenção naquilo que o senhor disse lá em 1970. Aquela região se tornou a região mais pobre do Paraná. Senhor, aquilo era a BR-101, está na placa lá. Esta é a continuação da BR-101. Só o senhor fez a BR-101 no Paraná, de Antonina até Guaraqueçaba. Os governos esqueceram daquilo. E a estrada foi interrompida. Ela é interrompida em Garuva
e volta a ser BR-101 em Peruíbe. Então, vou lhe contar um detalhe só. Eu fui a Guaraqueçaba de barco. Tinha todo mundo lá. A cidade não tinha automóvel. E eu disse para ele, eu vou vir aqui com o carro do governador. Não vai. Fiz estrada e fui. Deve ter uma homenagem para mim na praça. E eu fui de carro, arrumei a estrada, bem arrumadinho. Não foi para pavimentar, mas fui uma cadeira de primeiro de governador e eu conseguia. Aí comprei, liguei ser jornalista também. Como é que foi, doutor Paulo, interrompendo só, como é que foi essa fase em que o senhor compra o jornal e passa então a atuar nesse ramo? A minha vida foi cheia de incidentes, graças a Deus, maior parte positiva. Quando eu entrei na Secretaria da Agricultura, eu sentia falta de publicidade. Nessa época, os jornais é que dominavam. Tinha umas rádios, tinha rádio Guaracá, tinha rádios boas, mas os jornais é que dominavam. E eu queria montar um jornal. Eu não conhecia nada de jornal, mas eu sentia necessidade. Estava à venda, nesse período apareceu a venda, a Gazeta do Povo do Estado do Paraná. Eu fui lá no Estado do Paraná conversar com os donos. Depois de muita conversa, nós saímos para almoçar na casa do Fernando Camargo, era o Aristides Miri, Fernando Camargo. E fomos mostrar. Lá eu comprei os jornais deles. Eu tinha 2 milhões do dinheiro na época. Eu comprei, quando ele saiu, ele gostou do meu automóvel, era um automóvel importado, e levou por mais 500. Então eu dei 2.500. Aí comprei o jornal numa roja assim, inconcebível para quem tem juízo, né? Aí eu corri para São Paulo, fui lá no seu Amador, meu amigo. Ele falou, me ajudou. Me prestou dinheiro que eu paguei 40 milhões. 10, 2,5 meus, 7,5 do seu Aguiar. Paguei o seu Aguiar, paguei os 40 mil com o jornal. E aí entrei no ramo. Comecei a ficar. Aí o Francisco Pereira comprou a Gazeta, ele e o Lemanski. E aí começou. Os jornais estavam, os 2 grupos com dificuldade. Nós arrebentemos. Aí apareceu, tinha o canal 6 aqui, que era associado, tinha o 12, que era do Nagito 7, e aqui era só. E o 3 de Londrina, que era do grupo associado também. Aí eu li no jornal, no Diário Oficial, ninguém lia Diário Oficial naquela época. Eu tinha mania de ler o Diário Oficial. Canal 4 Curitiba, entrei na parada. Fui lá, talvez esse seja um dos fatores do qual o Geisel me condenou. Com o Ítalo Conte, eu fui lá com o Ruberi, os que viraram todos os meus inimigos, menos o Ítalo. Eu fui e ele saiu, ninguém mais concorreu, eu ganhei fácil. E daí a pouco, mais para frente um pouco, saiu o canal 11 de Bucarana. Falei, mas quem que vai concorrer no canal Bucarana? Sou eu mesmo, concorri e ganhei. Aí montei a estrutura. Aí fui me ligar ao doutor Roberto Marinho, que era um cidadão super difícil. Aí ele me usou mais do que eu a ele no governo Passinho. No governo Passinho não tinha trânsito livre. E daí as razões da briga do Ernesto Geisel comigo, não é briga comigo, quem sou eu para ter uma briga desse porte, mas por que ele chegou aqui no Guaíra e dentro do meu nariz, na frente de todo mundo, presidente da República, nós vamos acabar com você. Nessas alturas eu estava dominando a publicidade do Estado, sem conhecer nada, aprendiram na luta. E com a Rede Globo era um faturamento com uma beleza. Da noite para o dia,
Eles fecharam, cancelaram o contrato comigo e fecharam a Rádio Iguaçu. Um decreto do Ernesto Reis. Para me vingar dele, no dia que ele morreu, eu fazia o programa ao meio-dia nas TVs nossas. E não aguentei, fui lá, morreu o general Ernesto Reis. Tenho absoluta certeza que o seu corpo está sendo queimado nas fornalhas do inferno. Mas me diverti. No dia seguinte eu levei cacete de fuzilado. Mas uma vingança pueril. Mas, doutor Paulo, essa forma de tratamento que o general Geisel lhe deu, tinha alguma influência por trás disso, de alguém que fermentou, de alguém que... No momento foi o Afonso Camargo. Ele não perdoava, ele era ruim de voto, não ganhava eleição de forma só. Primeiro ele foi senador de ônibus, depois foi eleito porque ele fez a Curitiba contra as Américas dele, ele deu algumas vantagens políticas. Mas ele dizia para o Geisel, ou você toma a Rede Globo do Paraná, ou o Paulo Pimentel é dono do Estado por 50 anos. E aí que ele realmente, talvez tenha influenciado o presidente Ernesto Geisel para me ver esse absurdo que disse. E para acabar com a minha vida, né? Mas eu renasci das cinzas. Comecei de novo. Fui me eleger deputado federal e fui lá brigar com os militares. Eu fazia parte da comissão de Constituição e Justiça. É? Constituição e Justiça. E fazia o que podia para atrapalhar. Até que o Antônio Carlos Magalhães, que era governador da Bahia, acabou conversando, tudo, eles deram um fôlego a mais. E eu continuei vivendo, eu estou aqui firme conversando com vocês. Doutor Paulo, o senhor voltou a ser deputado 8 anos depois, como constituinte. O que o senhor pode nos dizer daquela época da constituinte? Aquilo foi uma coisa impressionante. Primeiro eu vou dizer que foi o meu eterno o meu eterno namoro com o direito que me fez a voltar a me disputar a eleição para ser constituinte. Porque passa na biografia, na Constituição, todo mundo que vê, o meu nome está ali. Acho que foi homenageado 2 vezes pela Câmara. Foi homenageado pela UAB, eu me lembro muito bem, como advogado constituinte. E eu tinha uma casa em Brasília, acabei alugando, depois comprei a casa, onde nós nos reuníamos com o nome dele que foi juiz federal. Ele ia lá, eu já me lembro o nome dele. E ele ia na minha casa e nós juntávamos os juízes do Tribunal Federal de Recursos. Todos eles queriam a extinção e criação dos tribunais, do Tribunal Superior, do Tribunal de Justiça e a criação da Justiça Federal. Foi a Constituição que começou. Então, nós não conseguimos para Curitiba, fui para Porto Alegre. Cal Garcia. Cal Garcia. Ele montou lá, todo mundo se reunia na minha casa. E eu era amigão do Nelson Jobim, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele era vice-relator da Comissão de Constituição que estava preparando o esboço da Constituição. E tudo isso fez com que eu me entusiasmava. O Lula era constituinte. E lá não assinou a Constituição. Ele não concordou. O único constituinte que não assinou a Constituição foi o Lula. E ele falava bem todo dia, eu até tive ele me conhecia nos tempos que eu existia politicamente. Mas, voltando, então,
Nós fizemos a Constituição e o objetivo meu de participar da Constituinte era ser constituinte. Queria ter essa marca. Tive essa marca, aí os 2 anos seguintes foram mais ou menos de ajustar, e aí saiu a Constituição cidadã do nosso amigo Ulisses Guimarães. É um orgulho na sua biografia, doutor Paulo. Eu tenho 2 coisas importantes na minha vida, além de constituir. Tem várias coisas importantes. Eu recebi recentemente uma homenagem dos procuradores de justiça. O doutor Giacoé botou em votação a medalha, a comenda que eles têm lá, 400 assinaturas. Eles me chamaram, eu fui lá para uma festa bonita, uma homenagem. Esse ano eu ganhei já, nesse ano passou, eu ganhei 2 comendas. Eu tenho 17 comendas. E tenho uma quantidade enorme de placas. Se tiverem um tempinho, eu vou mostrar para vocês. Bom, deixa eu só completar o meu raciocínio. Eu sou... quero dizer uma coisa que eu estava me esquecendo. Meu sonho foi levar o ensino superior para o interior. Ninguém acreditava que eu poderia constituir universidades públicas. Eu comecei, idealizei montar uma, já em Londrina. Tamanha pressão recebi de Ponta Grossa e de Maringá, que tinha 3. É uma lei só. Ficam criadas as universidades de Londrina, Maringá e Ponta Grossa. Está aí uma beleza dessa universidade. Constantemente eu recebo as homenagens dele, ainda há pouco tempo recebi uma homenagem bonita do reitor da Universidade de Maringá. Outra coisa importante que eu fiz, eu sabia que para eu governar o Paraná, direito eu precisava juntar o Paraná. O Paraná caminhava para uma divisão tipo o Estado Tocantins, que se desprendeu de Goiás. Então o Paraná tinha o Estado do Paranapanema, capital Londrina, Estado do Paraná, capital Curitiba, Estado do Iguaçu, capital Foz do Iguaçu. Eles pegavam lá, os caras do sudoeste, do oeste, torciam para os times de futebol de Porto Alegre. Ninguém dava bola para Curitiba. E meu sonho era unir isso. O que precisava fazer? A escola, energia elétrica, telefone e estrada. Eu fiz 1.800 quilômetros de estrada. E ganhei o Sudoeste. A previsão era vir por União da Vitória. Eu fiz a Pato Branco 3 Pinheiros, por sugestão de um engenheiro. Eu construí 1.800 quilômetros de estrada. Achei que completei o sonho que já vinha de outros governadores de unir o Paraná com estradas. Na região de Maringá, eu fiz Maringá, Paranavaí, Maringá, Umarão e Maringá, Camurão. Fomos até Francisco Alves. Então é outro campo. O outro é Telepar. Telepar não foi criada no meu governo, mas não tem um passo dado no governo anterior ao meu. Comecei com a Telepar no primeiro dia de governo, assinamos uma sala alugada ali no tipo prédio do Clube Curitibano, no centro da cidade, assinamos um contrato para a construção do prédio. Foi uma luta tremenda. E aí no 7º andar, tinha um general, Junô Guimarães, que era o presidente da Telepar. E eu dizia, temos que melhorar o governo. É esse o ponto, temos que ir para o telefone. E dizia o governador, não vai dar, tem que eliminar. Aí ele fez a concorrência em todas as exigências dos militares. Tem que fazer isso, ganhou a Carvalho Oscar, uma firma do Rio de Janeiro. Não construiu o prédio, o 7º andar, o prédio apresentou rachadura.
Eu fui lá, recebi o contrato, o general João Guimarães pediu demissão, general. Ficou meu inimigo a vida inteira, e eu botei por farinha de suruja. Chamei o farinha de suruja, quando você constrói o prédio até o final do meu governo, eu lhe entrego o prédio, sem concorrente. Vamos os dois para cá. Ele começou o prédio e eu inaugurei o prédio com a presença do Costa Silva, presidente da República. Que dá nome ao prédio. Que dá nome ao prédio. Que dá nome ao prédio. Dá nome ao prédio, isso mesmo. Pois é, e há pouco tempo, o prefeito Rafael Greco resolveu homenagear algumas pessoas e eu fui incluído. Eu falei, mas eu não fiz nada. Ele é mais recente para ele me dar a outorga dessa comenda municipal. Fiquei ouvindo ele lá falando, porque o Paulo Pimentel foi o que ele construiu o maior edifício de Curitiba. Eu não me lembrei na hora, falei, mas eu não sou engenheiro, ele está fazendo qualquer confusão. Aí ele falou, o edifício da Telepar. Me declarou e eu fiquei satisfeito, claro. Aí que eu fui olhar o edifício de volta. O edifício realmente é imponente, mas custou algumas gotas de sangue das minhas veias. O prédio é muito bonito, porque o prédio ele tem uma arquitetura sofisticada, ele hoje em dia, 50 e tantos anos depois da inauguração, ele continua sendo. Esses dias eu vi uma palestra do arquiteto Salvador Inhoato, que coloca uma série de slides. Um deles é do prédio. Isso aqui é um exemplo da arquitetura moderna brasileira em Curitiba. E é uma das coisas mais bonitas de Curitiba, aquele prédio. É imponente, né? É muito imponente. Quando a gente chega... Mas é que aquele sistema de janelas... uma beleza. Nunca mais fui lá. Eu tenho que pedir... Eu desejo pedir permissão para eu ir visitar outra vez o prédio que me custou tanto para levá-lo até o final. Muito obrigado, deixa eu contar uma história do pai. Olha, isso é muito bom, doutor Paulo. Para nós é uma satisfação muito grande ouvi-lo. Eu, outras vezes que tive a oportunidade de conversar consigo, me lembrei de algumas histórias que o senhor me contou. Eu lhe perguntei um dia, o senhor nunca mais falou com o Jaime Canet? O senhor me disse, encontrei com o Jaime Canet num hospital em São Paulo e ele fez que não me viu, mas eu fui lá e dei nas costas dele, daí Canet, tudo bem? E ele, por um acaso o senhor estava internado no mesmo hospital que ele em São Paulo. E aí... outra vez eu fui num círculo de Soweto, que de vez em quando aparece por aí, sentou do meu lado um cidadão, apagou a luz, eu não vi, da minha mulher sentou do lado, eu conversava para ele bater na perna, ele não me respondeu. Eu falei, o que essa coisa? Quando acenderam a luz, já me carinha. Que coincidência! Ele não olhou para minha cara nem para receber minhas coisas. História minha. Qual é a história, senhor? Bem resumido. Eu criei Café no Paraná. Nesse sonho de realizar, se você não tiver mobilidade financeira, não faz nada. Claro. Então eu fiz da Café Companhia Agropecuária do Fomento Econômico do Paraná. Eu seria o presidente. O Ney me chamou e falou, Paulo, essa eu não vou ter dado. Eu vou nomear um amigo meu, ser presidente não dá muita coisa. Bom, nomeou o Jaime Canet. Aí eu fui conhecer o Jaime Canet no almoço no Country Club. E ficamos grandes amigos. Mas houve um incidente, que ele, no meu governo, ele assumiu a presidência do Banco do Estado. E ele ficou doente, foi se tratar nos Estados Unidos. E deixou o Celso Saboia no lugar dele. E o Celso Saboia brigava com todo mundo. E eu chamava a atenção dele. Quando ele voltou, ele me entregou com o Jaime Canet. O Jaime Canet fez uma falseta, uma malandragem com meus parentes lá, dizendo que eles tinham feito
negócios irregulares para o Estado. Eu perguntei para ele quem era como é que ele sabia disso? Ele falou, não, eu estou recebendo uma inspeção, nesse tempo era do Banco do Brasil, não existia ali o Banco Central. Aí o tal fulano e tal me deu o nome do cara. Esse que está fiscalizando lá, é esse que vai dizer que a minha família lá fez coisa errada. Né? Então tá bom, então tchau. Foi embora, veio o pedido de demissão dele, do time dele. No dia seguinte eu liguei para o cara. Manfredini era o nome dele. Manfredini, eu estou fazendo aqui uma fiscalização. Não. Eu quero saber o que tem no Estado. Então eu vou lhe nomear presidente do Banco do Estado. O que é isso? O senhor precisa pedir licença para o Delfim Neto, que era ministro da Fazenda. Eu liguei para o Delfim, ele deu certo. Eu meio Manfredini, no lugar do Jaime Canem, que era esse que ele disse que teria apontado as eventuais falhas dos meus parentes. Nunca mais o Jaime Canem me pegou em razão disso. Esse contragolpe. Foi um contragolpe bem dado, né? Foi um contragolpe bem dado, assim com uma dose de, vamos dizer, não digo de cinismo, mas o senhor foi ali de foi sardônico, digamos assim, ao nomear aquela pessoa, porque jamais o Canet imaginaria isso. O meu Manfredini. A história é daí. Você não conferia. Muito engraçado. Mas ele nunca mais me perdoou. Nunca mais. Tentei falar com ele. Mas ele era também um homem de temperamento difícil, né? Ele era assim, fechado, não é? Assim, meio turrão, né? Mesmo quando for. Comigo ele é muito interessante. E, sabe, pequenininho, mas eu fui visitá-lo na Café do Paraná. Na Café do Paraná tinha alugava vários lugares no prédio da gestora. Quando eu saí, tinha uma secretária muito bonita. Eu voltei e falei, olha, minha experiência. Quando que essa moça entrou aqui? Não, eu que administrativa. Então você manda embora. Porque se a sua mulher vier te visitar aqui, vai ser um foie para ter em cima de você. Não. Aí ele não aceitou, ele estava apaixonado. Aí eu chamei o Nelson Beito, que era o diretor do Banco do Estado. Nelson vai lá na Café do Paraná e eu faço uma oferta para a mulher e ele fala para o Canet que você quer levar. Mas dedo duro, ele foi lá, acertou o Canet e levou a moça embora. No dia seguinte, a mulher do Canet foi visitá-lo. E ele ficou gratíssimo para mim por ter evitado ser desagradável. E ficou meu amigão. Mas quando houve esse fato, eu me referi, ele virou meu inimigo, um dos mais violentos. Agora, o governador, então, ele tivemos brigas homéricas. Agora, doutor Paulo, e a sua relação que depois se tornou complicada com o Ney? Não, com o Ney. O Ney é o seguinte, eu ganhei eleição, reparti o governo. Então ficou os neístas de um lado e os meus bichos do outro, em quase que igualdade de condições. E o Ney ia muito bem comigo até que um dia, deixa eu contar a minha história para você. Eu fui, vamos voltar ao Bento. Eu não conhecia o Bento. Eu idealizei fazer o concurso de conto, que os intelectuais me empurravam. Eu achei sensacional. E aí, quem ganhou foi eu. O escritor... Dalton Trevisan ganhou. Primeiro foi o Dalton Trevisan que ganhou. Foi verdade. Mas eu não comprei as brigas do Ney com o Bento, principalmente, né, com a família.
inteira no Bento, com exceção da função. Aí eu não comprei a briga, eu não sabia que as exposições eram tão violentas. O Ney queria matar o Bento queria matar o Ney, era mais ou menos nessas proporções. E eu telefonei para a senhora do Bento, falei, para o governador, eu queria fazer uma visita. O doutor Bento falou, pois não, senhor vem. Fui lá para tudo, quero convidá-lo. Nem para presidente, foi para membro do conselho que vai presidir o concurso de contos. E nós vamos fazer, que é uma novidade. Ele se entusiasmou, já fez um discurso para mim. E o Ney era ministro. Eu entrei no palácio como uma fera. Eu fui visitar o Bento. Fui. Não, já fui. Desculpa. Tá bom. Daí por dentro começou a briga dele comigo. Aí um dia, o Castelo Lourenço, que era presidente da República, ele convidou para almoçar com ele. Eu era ministro do Castelo. Ele veio, ele viu que ele estava marcado, né? Eu vou com você na política do pai. Porém, eu sou um pequeno novo. Se eu demitir, que haja suposição de uma tutela sua sobre mim, eu estou liquidado. Eu não posso ir lá com você. Se você quiser ir para esse almoço, você vai lá e diga para o presidente que você quer ir. Mas chegar comigo você não pode. É uma submissão que eu não posso aceitar, não como Paulo, como governador do estado. Aí ele virou a mesa comigo. Aí. Foi isso aí, tem mais coisa que eu nem vou contar. Tem coisas que não precisam, não é bom não contar. Tem outro episódio com o Cossil. O Cossil me chamou um dia, acho que não está gravando mais. Posso continuar? Tá. Tá gravando ainda, quando quiser me parar, é só avisar. Não queremos parar. Não queremos parar, nós queremos continuar. O Cossil, chegou o general Arthur Candal da Fonseca, no palácio. Aí o general falando, esse porta, depois era o rei, um dos generais era o rei desse estado. O presidente, o ministro Cossil quer falar com o senhor. Eu não conheço o ministro. Mas ele quer falar com o senhor, você precisa ir lá. Amanhã às 4 horas. Aí, 4. Falei, que será que ele disse? Não conheço o Cossil. Ele ministro viajou como um candidato a presidente da República, já consagrado. Quem quer comigo? Fui lá, quando eu fui sair de casa, os generais, coronéis, etc., estavam tudo na porta da minha casa. Estavam me levando ao aeroporto e saiu de casa. No aeroporto, cerimônia, o cara nacional, tudo. Quando eu cheguei em Brasília, tinha um general, um coronel Paisano e um coronel Fardado. O coronel Paisano era do Cossil, o Fardado era do presidente da República. Eu não quero ver público, eu vou saber. O governador do estado, sem saber o que decidir, né? Só posso ir para a autoridade maior, né? Fui. Cheguei lá até me emociona. Cheguei lá no presidente da República, estavam os 3 sentados. O Beri, que era chefe da classe civil, o presidente da República, e o Gajo, que era chefe do gabinete militar. Primeira pergunta do presidente da República. É 3 CC. Tá. Frio, Badalá. O que o senhor veio fazer em Brasília? Olha, presidente, eu tenho a certeza que o senhor sabe o que eu vim fazer. Eu vim a convite do seu ministro do Exército. O senhor era vigia também. Ministro da Guerra. Era ministro da Guerra na época. Ministro da Guerra, menina. Eu não sei, eu não conheço o seu ministro. Só sei que quem manda na República, aí é o Peleio. E ele me pegou no fundo, no pontapé. Eu não falo eu um general Casal. Eu sou o segundo. É assim hoje. Aí, porque você não pode ir lá e foi o debate ali, eu não vou.
mas eu preciso dar uma explicação. Preciso dar uma explicação. Ele está me esperando, sentado lá no Forte Apache. O presidente da República falou, o resto você não vai. Eu preciso, então, dar explicação. Eu insisti. O presidente da República falou, não tem explicação, você vai. Então, mas eu quero que você diga, você passou por aqui. Presidente, nas alturas dos acontecimentos, ele já sabe que eu passei por aqui. Né? Fui lá, entrei no posto e estava tomando um uísque. Abriu a porta o Mário Andrade, não conhecia ninguém. Aí estava o general Messi, foram me apresentando, me vendo. Cheguei lá, estava o presidente da República tomando um uísque. Quero que você faça eu lhe dar uma missão. O Ney Braga, ministro, está me enchendo. Eu vou ser presidente da República e ele também quer ser, ele é o candidato do presidente. Você vai lá e diga para ele que eu quero que ele seja meu vice. Eu achei a grande solução, a gente tirei o avião direto, foi para o Rio, ele mesmo marcou o presidente do gabinete dele. Chega lá, levamos uma espilhamada do Ney. Oh, não vou, não quero, você presidente da República, não vai. Não vai, não está na sua faixa. A faixa é 4 estrelas, tchau. Não vai. Isso aqui tá bom, então, vou te parar. Ele mesmo ligou, o ministro do Exército. Ministro, ele não aceitou, tá bom, obrigado. Meia hora depois foi nomeado o Pedro Aleixo. Se o Costa Silva morreu, se eu nem tivesse ido, teria sido presidente. Olha que coincidência. Que história interessante é essa, doutor Paulo? É um episódio não conhecido. Brigou comigo, essa história não tem mais nem testemunha. Mas eu fiquei amigão do Andreas aí. Mas eu não tenho uma história minha com o presidente Castelo Branco. Eu vou parar de contar. Conte, doutor Paulo, mas... Eu vou contar só mais essa. Eu não sei eu e ele. Só nós dois. Ele falou, não, eu queria te conhecer, fui casado com uma menina, e eu tratando como se ele fosse o Hitler. Eu achava que ele tinha funções de milico de alto nível. E ele era baixinho. E ele falou, vou mostrar para a primeira vez que eu visitei o Palácio de moradia do Alvorada. E ele foi, e tem um salão enorme, você vem de lá para cá, aí tem uma biblioteca em cima e embaixo é a Casa Militar, e essa que ontem apresentou, o Lula estava sentado nessa sala, é exatamente assim. Acho que os mesmos livros que estavam lá, 50. E tinha uma fotografia de uma mulher bonita, pintada, um quadro, né? E ele falou, essa é a minha ex-mulher. Porque ela morreu, eu esqueci que ele era vivo. E ele começou a chorar na minha frente. E eu não imaginava que um milico pudesse chorar, né? Achava que não chegava na alçada. Para ele, os militares eram, eu achava, né, maus. E ele não deixou, aí fiquei emocionadíssimo. Nunca mais esqueci. Mas ele era um homem mais sensível, né? Ela era uma menina, a filha da... Era a dona... Não é? Argentina. Parece que é. Doutor Paulo, só para encerrar aqui a minha parte, essa eu tenho que perguntar, porque foi também um fato que o senhor participou e que é muito interessante, que foi a questão do Haroldo Leão Pérez. A nomeação do Haroldo Leão Pérez, a confusão com o nome. Até amanhã. A confusão com o nome. Aí o senhor foi chamado, né? É sensacional. Tem que parar de contar a história, né? Vocês que estão assistindo aí do lado. Chega de tanta conversa. Não vou contar mais, mas é um pouquinho. Mas vou tentar resumir o máximo. Doutor Paulo, nós não temos limitação de tempo. Se o senhor tiver, fica a seu critério. Nós estamos aqui à sua disposição.
O Haroldo Leão Pérez era deputado estadual, depois deputado federal. E quando ele era deputado federal, o Médici era chefe do SNI e morava no mesmo prédio. O Haroldo tinha um apartamento, a Câmara emprestou um apartamento para o chefe do SNI. Eles jogavam baralho, tranca, toda tarde. A mulher dele, a mulher do Médici, o Médici, quando estava lá, e alguém mais. Então, eles ficaram amigos. No dia, o Médici foi escolhido como presidente da República. E apareceu, chegou na época da sucessão estadual. Eles mesmo convocaram as eleições, lembra? E aí era aniversário de Brasília também, dia de Tiradentes, 20 de abril. Ele passou, era aniversário de Brasília, ele passou na fila dos cumprimentos, estava a mulher do Haroldo Leão Pérez. Ele disse assim, olha, a senhora sofre do coração. Ela falou, não, então sou uma menina, vai ser governador do Paraná. Essa Folha publicou no dia seguinte. Nós tivemos, eu e o Ney, que também era interessado na história, pela Folha de São Paulo. E imediatamente veio uma convocação do Médici. Nós chegamos lá, sentei eu, o Ney Braga, o presidente da República, e o João de Matos, que era o presidente do partido. Aí perguntamos para ele e falou, olha, eu já escolhi o governador do Paraná, proposta, eu falei, não, eu escolhi o Leopoldo Leão Pérez. Haroldo. Nós chamamos Leopoldo. O Leopoldo Leão Pérez. E eu falei, tinha um deputado do Amazonas que chamava Leopoldo Pérez. Leopoldo Pérez. O presidente, o candidato chegou a conta, então não é Leopoldo, eu presumo que seja Haroldo Leão Pérez. É esse mesmo. Daí, então vocês vão visitar, ele pediu o avião. Mas o homem não sabia o nome do governador. Não sabia quem era. E eu disse para ele, não vai criar problema para o senhor mesmo. O senhor vai ver, esse cara não tem condições de ser governador. Não vai ser ele, porque nós queríamos. O senhor passou o governo para o Leão Pérez visivelmente constrangido. Sem dúvida. As fotos mostram isso. Sem dúvida. Mas também demorou 7 meses, né? Que coisa fantástica. Como é que o senhor governador do Paraná é surpreendido com a nomeação de um sucessor, que o presidente nem sabia o nome? Era o regime. Era o regime. Quem mandava, o militar mandava e o civil obedecia. Não tinham armas para brigar mais. Morria a escolha dele. E nós dissemos para ele, eu disse, o Ney falou também, o senhor vai se arrepender porque ele já fez boas no Paraná. E sabe por que ele não gostava de mim? Porque ele trouxe dois primos de uma empresa de construção e a marmelada era visível, a tentativa de fazer marmelada. A primeira que eu peguei, eu botei a firma dos parentes dele a correr, ele pegou. Ficou por isso. E ele virou morador. Aí eu fui massacrado por esse dia da mãe. Doutor Paulo, eu tenho ainda alguma coisa aqui a perguntar, se o senhor me permite. Uma delas é a questão do Teatro Guaíra. Mas você também provoca assuntos. Olha, o pessoal já está cansando. Agora é o seguinte, o Bento construiu o Teatro Guaíra. Não conseguiu concluir. E conseguiu, lá no fundo do palácio, ele montou uma estrutura para a residência Salva Governador. Eu quis continuar o Teatro Guaíra e esse prédio residencial. Aí mandamos os técnicos da Universidade para lá e eles foram lá, condenaram a residencial, mandaram derrubar, demolir e acharam que eu devia continuar no Teatro Guaíra.
E eu fui continuar no Teatro Gaeta. Aí outra coisa que eu nem não me perdoava. Né? Eu aprontei o Teatro Gaeta, comprei o aparelho de som, comprei o palco. O palco é da Alemanha. Comprei os cadeiras, as poltronas, tudo arrumei, né? E deu o nome do auditório, do grande auditório de Bento Munhoz da Rocha Neto. Aí o Ney não perdoa. Não. E aí o Teatro Gaeta pegou fogo. Eu entrei lá embaixo, estava queimando. Supõe-se, eu vou falar porque eu não sei o nome de quem construiu, que a firma construtora tem incendiado. O teatro, na suposição que o piso não aguentaria o dia da inauguração, que era previsto uma quantidade cheia de pedaço. Então foi nas vésperas da inauguração, queimou o Teatro Gaeta. E a outra parte dele veio. É uma das causas. O Ney não brava, o negócio dele com o Bento do Pai da Rocha. Ele é coisa de matar, de família dele, ele era cunhado. Ele era cunhado. Então, tinha um problema conjugal lá, complicado. Eu sei que o Bento odiava o Ney e o Ney odiava o Bento. Mas eu tinha que ver com isso. Eu não dei embora. Foi embora. É interessante, porque eu vi outro dia, curiosamente, eu nem sabia que viria aqui, uma entrevista antiga no Ney Braga, e sempre se pergunta isso, a questão da relação dele com o Dr. Bento. Ele diz, não, nós ficamos amigos depois, né? Eu se pergunto no seu caso, porque não era o candidato dele, ele tinha tendência a apoiar o Afonso Camargo. Ele diz, não aconteceu nada. É o jeito, né? Aquele jeito, não aconteceu nada. E na verdade, a dona Flora, ele queria visitar o Bento morto e a dona Flora não permitiu que ele entrasse na casa. Eu, esses dias, conversei com o Fernando Fontana. E o Fernando Fontana escreveu um livro sobre o Manuel Ribas. E eu me aproximei bem do Fernando, porque eu ajudei a editar o livro. E perguntei para o Fernando Fontana sobre as obras sobre o Ney Braga, as obras literárias sobre o Ney Braga. Muita gente já escreveu uma biografia do Ney, e outro, o Aderbal Fortes fez também um livro com umas entrevistas do Ney. Ele disse assim, o Ney, até o fim da vida, ele escondeu todas as verdades das brigas que ele teve. E sempre disse exatamente isso. Não houve nada, não houve nada. Então, o livro do Aderbal não é bom por conta do Ney, não por conta do Aderbal. Porque o Ney escondeu tudo que poderia ter contado. E levou para o túmulo. E eu comprei essa porra. Falei demais, até cansei. Não, doutor Paulo. A vida é assim. Então para terminar, estou com 94 anos de idade. Maravilha. Aproximando dos 95. Então, para terminar, resolvi fazer um testamento. Falei, vou fazer, porque já estão brigando meus descendentes, aí violentamente. Então, vou fazer para evitar uma perda. E aí, você precisa provar que está com a sanidade mental perfeita. Então, tem que ter um deputado, um médico clínico, um médico psiquiatra e um médico que tem uma exigência. Eu fui fazer isso. No último, eu fiz com o que ia testar se eu era louco ou não, se estava que vida. Aí o cara escreveu, todos os três falou, ele está lúcido demais, contou a história que eu não sabia. E chegou aqui brincando, se tinha de louco, ele não sei lá. Fez uma gozação. Então eu estou com 3 atestados médicos de lucidez. E qualquer dúvida, doutor Paulo, nós juntamos essa entrevista
Pronto. Essa é definitiva. Eu tenho, A sua lucidez. eu tenho uma pergunta a fazer e um fato a lhe contar, que é o seguinte. O Laurentino Gomes, escritor brasileiro... Conheço. Sim, eu sei que o senhor conhece. O Laurentino Gomes vendeu, até hoje, mais de 5 milhões de livros. 5 milhões de livros. Entre as duas trilogias que ele escreveu. A primeira do Império até chegar na República e agora sobre a escravidão. E o Laurentino conta uma história extremamente interessante. Como o Laurentino foi convidado pelo Nireu Teixeira, que era secretário da redação, para compormos a primeira equipe do Correio de Notícias, em 1977, Correio de Notícias, que era ainda na rua Mintas de Barros. E houve a nomeação do Ney Braga para o segundo mandato como governador. E o dono do jornal era o Adolfinho Oliveira Franco. Eu lembro disso. Bem, o Adolfinho, meu pai tinha trabalhado com eles, acabou, eu, jornalista, então me convidaram lá para ser editor de esporte. E eu me lembro desse episódio que aconteceu o seguinte. O Nireu Teixeira falou: ouça o Ascioli Filho sobre a nomeação do Ney. E o Ascioli, que tinha pretensões de ser governador, esculhambou a nomeação do Ney Braga. Aí o Laurentino, repórter iniciante, primeiro emprego, liga para o Ascioli marcou a entrevista, ele foi lá e entrevistou, o Ascioli esculhambou. Ele escreveu a matéria, entregou para o editor e foi embora para casa. No dia seguinte, recebe uma ligação do Ascioli, já de manhã cedo em casa. Que tipo de jornalista é você? Eu te dei uma entrevista, saiu uma outra coisa, eu não disse nada daquilo, isso é uma vergonha. Aí o Laurentino correu para a redação. Chegou lá na redação, pegou a cópia daquela época a gente escrevia com papel carbono, o senhor lembra bem, né? E guardava uma cópia. O Laurentino foi lá, pegou a cópia dele e colocou no mural da redação. Esta foi a matéria que eu escrevi. Esta matéria que foi publicada. Bem, meia hora depois foi chamado pelo cara do chefe do pessoal e colocado na rua. O primeiro emprego do repórter. E colocado imediatamente na rua. Aí ele disse: eu fiquei numa situação muito ruim. Liguei para a senhora. Expliquei o que aconteceu, que o Adolfinho, quando viu a matéria, ficou tiririca, mandou refazer a matéria. E aí alguém refez naqueles termos, inventando uma entrevista com o Ascioli, não tinha nada. Aí o Ascioli disse: pois é. E o que aconteceu? Ele disse: eu fui demitido. Fui demitido ontem mesmo. Aí o Ascioli disse: eu vou ligar para o Paulo Pimentel. Ligou para o senhor disse: manda o rapaz vir para cá. E ele começou a carreira, de fato, no estado do Paraná. Ele é Vanderlei. Ele é o Vanderlei. O Vanderlei escreveu sobre o Ney, né? Vanderlei Ribeiro. O Estado, chamado de Estadinho, né, por todos os jornalistas, era uma glória. O Estado e a televisão. Muito obrigado. Doutor Paulo, eu só queria que o senhor me dissesse mais uma coisa, antes desse final. A última função pública que o senhor exerceu foi como presidente da Copel. E agora, 20 anos depois, o senhor vê o seu neto como presidente da Copel. Essa sua herança política, seus dois netos, que coincidência interessante. O que me agrada muito. E eu prego para eles as qualidades que eles já têm. São mortos, rapazes, os dois, direito, trabalhadores. A mãe dele, seus pais se separaram, eles conviveram muito comigo. A mãe dele morreu. Morreu. Há
adulto. E o Daniel vai muito bem na Copel com planos meio diabólicos, mas muito significa prosperidade, mundo normal, que a Copel é uma empresa que dá um lucro grande, mas tem uma despesa imensa, como todos os órgãos estatais. Claro. Tem, mas ele vai muito bem lá, está muito bem, a Copel vai bem. E o outro é vice-prefeito, candidato a prefeito, tem preparo o voto aí para ajudar, mas está agora numa secretaria especial do governo do Estado. Exatamente. Mas muito bem também, ele disposto, político, fala bem, treinou bastante. Estou muito satisfeito com ele. São meus. Não tive filho homens, só tive filhas mulheres. E o senhor, uma vez que nós conversamos, o senhor dizia que tive 4 filhas mulheres e uns 7 genros. E não gosto de nenhum deles. E eles não gostam de mim também. não me acertei com os erros. Né? O único que sobrevive é meu inimigo de primeiro mundo. Dá um trabalho danado de inventário. Mas nasci com tendência para guerrilheiro. Então tenho que viver e morrer como guerrilheiro. Há poucos dias, o juiz do inventário me destituiu da função do inventário. Imagine só. Por quê? Porque os parentes vão brigar lá na frente, então é obrigado a destituir o atual inventário. Destituiu. Eu recorri e ganhei. Fui restituído. Mas estou arrependido, porque o juiz fixou um salário de 4% sobre o valor total do inventário, que significaria um bom dinheiro. E eu não ganho nada na qualidade de inventariante. Então estou cobrando dos meus netos, que me paguem, meus netos e minhas filhas, que me paguem o correspondente ao meu dedicado trabalho de gerir o testamento. Muito obrigado, desculpa. Obrigado. A conversa foi longa demais porque os dois interpeladores falam muito, né? Falam pouco.